Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história impressionante sobre como a tecnologia e a ciência de dados estão criando um verdadeiro escudo digital para defender as florestas e os territórios ancestrais aqui no Brasil. E tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas é super complexa. Como é que se defende uma área gigantesca, como uma floresta, de ameaças que muitas vezes a gente nem vê? Inimigos que agem nas sombras e só deixam rastro da destruição. Bom, para entender essa história, primeiro a gente precisa conhecer os guardiões. As terras indígenas e os quilombos são, hoje, as barreiras mais importantes que a gente tem contra o desmatamento no Brasil. Só que eles enfrentam uma pressão constante e muitas vezes silenciosa. E o ponto-chave aqui é a escala. A gente está falando de territórios imensos, maiores que muitos países. Fazer a vigilância disso tudo no chão, com gente andando, é um desafio, assim, gigantesco. Ter a terra demarcada na lei é fundamental, mas garantir que ela seja respeitada na prática, bom, aí é outra história. E é exatamente aí que a tecnologia entra em campo. Ela oferece um poderoso olho lá do céu, um aliado que pode enxergar o que o olho humano não alcança. E esse aliado tem nome, MapBiomas. Pensa nele não só como uma ferramenta, mas como um ecossistema inteiro que pega imagens de satélite e traduz em informação clara, em dados. A função dele é revolucionária na sua simplicidade. É tornar visível o que antes era invisível. É transformar uma suspeita em uma prova. Ok, legal. Mas como isso funciona na prática? Como é que o MapBiomas consegue, de fato, ler a floresta e decodificar os diferentes tipos de ameaças que existem por lá? Vamos começar pela ameaça mais conhecida, a mais clássica, o desmatamento. Para combater o corte de árvores, o tempo de resposta é tudo. E para isso, existe uma parte específica da plataforma chamada MapBiomas Alerta. E olha só que interessante. O MapBiomas Alerta não fica criando novos alertas do zero. Ele funciona mais como um curador super criterioso. Primeiro, ele junta os alertas de vários sistemas que já existem. Depois, uma equipe de especialistas valida cada um desses alertas usando imagens de satélite de altíssima resolução. E só depois de tudo checado, ele gera um laudo, um documento. Isso dá uma confiabilidade absurda para a informação. Agora, vamos para a segunda grande ameaça, o garimpo ilegal. E aqui o buraco é mais embaixo, sabe? O garimpo não é só desmatamento. Ele é um vetor de pressão que causa uma destruição gigantesca, contaminando tudo ao redor. E os números, bom, eles são alarmantes. Só em 2022, a gente está falando de 25 mil hectares de garimpo ativo dentro de terras indígenas na Amazônia. A pressão é maior sobre os territórios Kayapó, Munduruku e Yanomami, que estão literalmente na linha de frente dessa guerra. E o estrago não para na derrubada da floresta, não. Pensa só, 77%, quase 8 em cada 10 áreas de garimpo na Amazônia, ficam ali, coladinhas nos rios. Isso cria um risco altíssimo de contaminação por mercúrio, que vai parar na água, nos peixes e, claro, nas pessoas que vivem ali. E tem uma terceira ameaça, que é o fogo. E aqui a tecnologia nos ajuda a enxergar algo crucial. Na grande maioria das vezes, o fogo na floresta não é um acidente da natureza. Ele é uma ferramenta de um crime ambiental. A chave para descobrir isso está na análise de padrões. Um fogo acidental geralmente é um evento único, isolado. Mas quando os satélites começam a detectar fogo na mesma área, ano após ano, de forma recorrente, aí, meu amigo, não é coincidência. É um sinal claríssimo de que tem gente usando o fogo de propósito para degradar a terra, muitas vezes preparando o terreno para o desmatamento. Beleza. Identificar as ameaças é um passo gigantesco. Mas de que adianta saber de tudo isso se essa informação não se transforma numa ferramenta de defesa de verdade na mão das comunidades? A resposta está no tal do laudo detalhado. Cada alerta que é validado vira um verdadeiro dossiê técnico. Ele tem um mapa exato da área, fotos de antes e depois do crime e, o mais importante, ele cruza essa informação com bancos de dados públicos como o Cadastro Ambiental Rural. Ou seja, ele ajuda a responder a pergunta de $1 milhão. Quem é o responsável? Isso tudo possibilita uma vigilância ativa. As próprias comunidades podem entrar na plataforma, desenhar o mapa do seu território e cadastrá-lo como uma área de interesse. A partir daí, o sistema vira um sentinela digital. Qualquer novo alerta validado naquela área, um e-mail é disparado na hora. Isso muda completamente o jogo. O tempo de resposta à ameaça cai de forma brutal. Essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. O que essa tecnologia faz, no fim das contas, é pegar o conhecimento que as pessoas do lugar sempre tiveram sobre seu território
e traduzir isso para a linguagem da prova técnica, do documento, da evidência que pode ser usada na justiça e na luta política. Mas, olha, nem tudo é sobre destruição. A mesma tecnologia que mostra as cicatrizes da floresta também nos mostra algo incrível: a capacidade de resiliência, a força da própria natureza. É isso mesmo, a floresta também contra-ataca. E o monitoramento não serve só para a gente ver o que foi perdido, mas também para mapear onde a vida está voltando, onde a mata está se regenerando por conta própria. E como isso é feito? Através de uma coisa chamada análise de transições. Basicamente, cada pedacinho da imagem de satélite, cada pixel, conta uma história ao longo do tempo. O sistema consegue identificar quando uma área que era floresta virou garimpo, por exemplo. Mas, tão importante quanto, ele também identifica o caminho inverso, quando uma área que era pasto começa a ser retomada pela floresta. E por que mapear isso é tão importante? Porque saber onde a floresta está se recuperando, onde está crescendo essa vegetação secundária, é estratégico. Permite que a gente crie políticas para proteger essas áreas e garantir que o processo de cura da floresta continue, mantendo serviços essenciais para todos nós, como a produção de água e a regulação do clima. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? O que a gente está vendo aqui é a união do conhecimento ancestral, da sabedoria de quem vive e entende a floresta há séculos, com a tecnologia mais avançada que a gente tem hoje. Será que essa não é a aliança definitiva? A aliança que a gente precisa para proteger não só esses territórios, mas o planeta inteiro? Fica aí a pergunta. Obrigado pela companhia.